Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Saiu aí o PIB da agricultura familiar. Daqui a pouquinho a gente comenta para não perder aí a atualização, o up-to-date das commodities agrícolas e mercado financeiro e economia. O que temos para hoje? Otávio, vamos começar pelo mercado aqui. Predominância de quedas novamente nesta quarta-feira, especialmente o setor de grãos aqui, puxado por melhora do clima, ou tendências de melhora do clima para a safra dos Estados Unidos, que está sofrendo bastante com temperaturas elevadas e falta de chuvas, uma tendência de uma melhora. Isso já vem derrubando o mercado desde ontem e hoje não é diferente. Petróleo está em queda também, isso é outro fator que vem puxando para baixo outras commodities. E também o dólar mais firme no mercado internacional, preocupação com a economia global, tudo isso influi negativamente nos preços dos grãos, particularmente nesta quarta-feira. Soja estava caindo agora há pouco 1,8% na Bolsa de Chicago, milho caindo mais, 2 pontos percentuais redondos, trigo 2,2%. Na Bolsa de Nova York não é diferente, aí por outras razões, café caindo 2,9%. Nesse caso pela própria pressão da colheita da nova safra brasileira, que está em pleno andamento nesse momento. O Brasil é o maior exportador mundial, portanto está aí pressão sobre os preços internacionais. Café com queda de 2,9%, o arábica. Açúcar bruto também caindo, também por pressão da colheita brasileira, 1,5%. Suco de laranja, mesmo fator. Brasil também puxando para baixo os preços internacionais. Suco caindo 1,5% na Bolsa de Nova York. Na contramão sobe o algodão um pouco, 0,5%, cacau também com alta de 0,8%. Boi gordo segue firme aqui, mercado futuro da B3, mostrando nova alta hoje, 0,3%. Está vindo, começaram a aparecer as primeiras reações positivas de preço do boi também no mercado físico, lá no interior do país. Estou vendo aqui Cuiabá subindo 0,5%, oeste do Rio Grande do Sul mais 1,1%, Araçatuba aqui, noroeste paulista, alta de 2 pontos percentuais. Uma boa notícia. Araçatuba, R$ 255 arroba do boi gordo. Tanto o preço do boi finalmente mostrando um início de reação, tá vindo. Mercado financeiro com o dólar voltando a subir, preocupação com a economia global, alta de 1,2%, R$ 4,86. O mercado de ações meio parado nesta quarta-feira, pequena queda de 0,1% no índice Bovespa da nossa Bolsa B3 aqui em São Paulo, tá vendo? Ok, Silmar, vamos falar do PIB então. Hoje saiu o PIB da agricultura familiar. Já tínhamos aí o Boeing 777, tínhamos o Boi 777, agora temos o PIB 777, 777 bilhões Não, de... O PIB é o Plano Safra, né? Agora é o Plano Safra, exatamente, é 777. Então, 77 bilhões e 700 bilhões e 700 milhões de reais. A expectativa já se previa algo acima dos 70 bilhões de reais. Bem-vindo, é um plano bem mais favorável do que o anunciado ontem para a agricultura empresarial. O plano de ontem também veio com um volume de recursos bastante positivo, mas com alguns senões, aí, como taxas de juros, por exemplo, que continuam altas, ficaram as mesmas do ano passado. Para a agricultura familiar, a situação bem diferente. Então, aqui para a agricultura familiar veio bem abaixo do que a gente, inclusive, tinha estimado aí, que viria alguma coisa entre 6, 6,5, veio 4 a 5, não é isso? Bom, fala de taxa de juros agora. Então, o volume de recursos em torno de 77 bilhões, 77,7, com 71,6 bilhões, com alta de 34% sobre o ano passado, especificamente para o Pronaf, que é o financiamento da agricultura familiar, mais uma série de penduricários aqui, de mais 6,1 bilhões, que dá um somatório aqui de 77,7 bilhões. Já até que veio até acima um pouco da expectativa. E, claro, a boa notícia aqui, diferentemente do que aconteceu ontem com a agricultura empresarial, juros bem mais baixos. Já eram mais baixos no ano passado, que eram 5%, caem para 4%. E também tem um benefício aqui para a chamada agricultura ecológica, né? Que é um juro menor ainda, de apenas 3%. Então, para o setor do pequeno produtor aqui, notícia em termos de juros é bem melhor do que para a agricultura empresarial, que foi anunciada ontem, que os juros ficavam entre 8% e até 12% no caso de investimentos. Agora, quais são os produtos que estão incluídos nesse foco aqui da agricultura familiar? Tem alguns produtos importantes da cesta básica, que inclui o arroz, feijão, inclusive um destaque para o feijão calpi, que vem crescendo bastante, inclusive que tem potencial de exportação aqui no Brasil, está também beneficiado aqui nessa taxa mais
favorecida aqui de juros. Mandioca, trigo também, tem uma boa participação da agricultura do produtor, pequeno produtor familiar. Amendoim, batatas em geral, batata inglesa, batata doce, tomate. Na pecuária também inclui o setor de leite, setor de ovos, a aquicultura também, ovinos também, caprinos. Em suma, é uma separação aqui, um corte aqui em relação à agricultura empresarial, que aí tem mais a ver com soja, com milho e outros setores, como bovinocultura de corte, etc. Aqui são focos em produtos mais ligados à chamada agricultura familiar. Então, um bom benefício aqui, com o governo procurando aqui dar uma retomada no crescimento desses produtos básicos, que caíram muito ultimamente, em favor das culturas de exportação, como é o caso da soja e do milho. Isso inclui esses setores que eu citei, arroz e feijão principalmente, né? Ou seja, uma tentativa aqui de retomar o crescimento desse setor, estimulando o produtor desse tipo de produto. Destaque também para crédito especial para cooperativismo, também houve um aumento aqui, em termos de limites por cooperativa. Ou seja, tem um conjunto de fatores positivos, investimentos para máquinas e implementos agrícolas também, taxa de juros de 5%, era 6% no ano passado. Ou seja, são benefícios aqui bem melhores para esse tipo de agricultor em relação à agricultura empresarial. Agora, Tavinho, da mesma forma como os recursos anunciados ontem, muita preocupação aqui das lideranças do setor com relação ao timing de liberação desse recurso. Está sendo anunciado tudo em cima da hora, os plantios já começam agora na virada de mês, então está tudo muito em cima, e até isso chegar na mão do produtor vai um bom tempo, estima aí de 15 a 30 dias para essa coisa começar a funcionar. Então, realmente é um desafio de corrida contra o tempo. E um alerta que está sendo feito pelas lideranças do setor é a questão da continuidade, ou seja, no último plano safra foi um desastre, ou seja, os recursos se esgotavam, depois demorava a voltar a liberação de uma nova rodada de recursos. Isso atrasou muito a tomada de crédito pelos produtores, prejudicou o próprio planejamento dos plantios e das colheitas da safra passada. Então, esse tipo de timing é extremamente importante, não só tentar correr contra o atraso aqui, mas depois manter um certo fluxo permanente ao longo de todo o ano safra, que dura 12 meses, conforme o próprio termo define, né? Então, isso é outro desafio aqui que ainda está com um ponto de interrogação pela frente. Essa questão do timing é sempre preocupante. O Eduardo Dyer, ontem comentando comigo, ainda falou, já foi pior, nós já tivemos uns planos safra aí que saíram no meio da safra, né? A safra já andando e o plano safra sendo divulgado. Esse, pelo menos, chegou um pouco antes. Mas está em cima da hora, o timing está muito em cima da hora. É preciso acertar isso aí e corrigir. De qualquer forma, esse pacote aí para a agricultura familiar e o Pronaf, ele foi bem aceito, inclusive lá, o Pedro está em Campinas, no encontro das cooperativas. As cooperativas que tiveram uma bonificação aí de crédito, um aumento do crédito, gostaram. Eu acredito que os outros setores, a gente vai acabar ouvindo durante o dia também, líderes de sindicato e etc. e tal, eu acho que agradou. E, de qualquer forma, a bola já estava cantada mais ou menos do que ia acontecer, né? O médio e grande produtor, ou agricultura geral, ela teria que acabar arcando com alguns custos e buscar recursos no mercado financeiro, se assim lhe convier, né? E para o agricultor familiar seriam dadas bonificações aí, você falou aí mesmo, os juros baixos 4%, para quem faz agricultura ecológica 3%, enfim, o governo está privilegiando esses setores que estavam precisando, inclusive abrindo aí para máquinas e equipamentos, o que é muito bom. Mas mesmo com os detalhes do juro alto do plano de ontem, a falta de uma definição de um número de disponibilidade de recursos para seguro rural, de modo geral, o setor gostou. Parece que foi um certo apaziguamento do governo Lula, que estava meio desatrelado do agronegócio, ou com os setores do agronegócio, porque, afinal de contas, conseguiu os recursos que tinha prometido e até mais, como nós comentamos ontem. Você acredita mesmo numa reaproximação? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que o plano veio dentro de uma expectativa realista que já havia, ou seja, até nesse sentido até um pouco melhor do que se imaginava, inclusive para a agricultura empresarial, mas é claro que tem muita coisa aqui que também tem a ver com esmola com bolso alheio, né? Por exemplo, daqueles 300 e tantos bilhões anunciados ontem, apenas 101 bilhões vem realmente do Tesouro, né? Ou seja, tem a ver com o governo. Nesse plano de hoje, 100% dos recursos tem a ver com o Tesouro, ou seja, o recurso do governo. No plano de ontem, a maior parte dos recursos, mais de 200 bilhões, tem a ver com o setor privado, ou seja, são os bancos que têm
produtor que tem que correr atrás dos bancos, os bancos correr atrás do produtor que queira financiar sua produção, não tem muito a ver com o governo, ou seja, não é um plano do governo esse da agricultura empresarial. Isso cada vez mais está sendo transferido para a iniciativa privada. Então é bom ressaltar esse diferencial. Ontem foram anunciados 364 bilhões para a agricultura empresarial, que são médios e grandes produtores, 101 bilhões, segundo os cálculos aqui de especialistas, são efetivamente recursos do Tesouro Nacional. O resto é dinheiro privado, ou seja, o produtor vai ter que ir lá buscar nos seus bancos lá, com os juros que ele conseguir negociar por lá, né? Embora exista esse subsídio do juro aqui para tentar dar uma amenizada no custo do crédito, que é a chamada equalização das taxas, para a qual ainda existe um certo ponto de interrogação, porque os recursos reivindicados pelo setor privado para essa chamada equalização eram de 25 bilhões de reais, e o que foi liberado aqui, se não me engano, são 13 bilhões e meio, se não me engano. Ou seja, ficou muito abaixo da expectativa, então isso também pode dar uma prejudicada aqui na finalização desse crédito, ou seja, com a chamada equalização. Então, não se tem certeza ainda qual é a taxa de juros que efetivamente vai vigorar e que o produtor vai conseguir se beneficiar. Isso falando sempre do médio e grande, né? Do médio e grande. De qualquer forma, ontem eu recebi alguns comentários contrários, mas geralmente é pessoal que é contra o médio e o grande no agro, né? E a favor do pequeno, dizendo que os grandes tinham sido muito beneficiados ontem. Não é bem assim, não. Como o Silmar comentou agora, o governo está fazendo o seu papel social. No plano da agricultura familiar, todo o recurso é do governo, ou seja, está garantido. No outro, 1/3 praticamente que é garantido pelo governo. Os outros 2/3 vão ser procurados aí na iniciativa privada. Portanto, quem andou castigando aí por conta de posicionamento contra grande produtor, que não tem que ter posicionamento nem contra e nem a favor, nem de grande e nem de pequeno. Você tem que proteger o pequeno e deixar que o grande se vire um pouco por conta, porque ele tem mais recursos, mais autonomia e mais condições de barganha. Então, você tem que proteger o pequeno. Eu acho que, nesse papel, o governo está fazendo o seu papel social. O certo, está protegendo a agricultura familiar. Escuta, né? É isso aí. Tem que fazer isso mesmo, pô. Ajuda quem precisa. Ué. Quem não precisa. Vamos comentar também aqui, e esse crescimento do PIB aí para esse ano do agronegócio de 35,9%, por isso que eu falei em PIB 777 aquela hora quando eu brinquei do plano safra familiar. Que número, hein? Crescimento de 35,9%? Sem dúvida, tem tudo a ver com o crescimento físico da produção esse ano, né? Nós estamos com preços baixos, é bom pontuar isso aí, preço muito baixo para alguns setores, é o caso da carne bovina, da soja, do milho. Agora, nós estamos tendo aqui um grande crescimento da produção de grãos esse ano, e isso está ajudando nesse salto aqui no PIB do agronegócio, que reúne toda a cadeia, né? Não é só aquilo dentro da porteira da fazenda, ou seja, todo o complexo que move esse setor tão importante da nossa economia, ou seja, que é praticamente 1/3 de toda a economia brasileira vem desse setor, né? Que inclui tudo que vem da nossa cidade, indústria de máquinas, indústria de trigo, moagem de trigo, de soja, indústrias frigoríficas, ou seja, é um setor extremamente complexo, muito diversificado. Então, estamos vendo um crescimento muito forte. Começa pela produção, ou seja, dentro da porteira da fazenda, que mais cresce esse ano, principalmente puxado pela agricultura, por crescimento de volume de produção de soja e milho, não por preço, e, infelizmente, com queda da pecuária. Então, poderia ter sido melhor, inclusive, essa perspectiva. Outros setores que vêm crescendo também, que ajudam nesse crescimento do PIB total do agronegócio, é a indústria, né? A agroindústria, por exemplo, que move os produtos, processa os produtos. Tem um senão aqui, que é uma queda no setor de fertilizantes e insumos, em geral, porque tiveram preços muito elevados no ano passado, diminuiu o consumo, os preços caíram esse ano, então temos queda de consumo e queda de preço. E isso, claro, vai ocasionar um crescimento menor ou negativo desse setor no conjunto do agronegócio. Portanto, são os 3 setores aqui que têm direções opostas aqui, mas realmente puxado pelo setor lá dentro da porteira da fazenda, que é o setor produtivo da base, né, do agronegócio, que está puxando a maior parte desse crescimento expressivo do nosso agronegócio previsto para esse ano. É pouca coisa, né? Tem mais de 2 trilhões de reais aqui, quase 2.800, se não me engano. Isso é fácil de deduzir a importância que isso tem no nosso PIB todo aqui, toda a nossa economia, né? O setor pujante está vindo, o principal setor, eu diria, da nossa economia atualmente.
aqui. E, aliás, parece que temos aí uma projeção de um segundo semestre que começa agora em 1º de julho, hoje é 28 de junho, tem chegado boas notícias aí da economia e uma nova é essa do Banco Central, que finalmente acena que a taxa de juros deve cair mesmo para o segundo semestre. Então, tem tudo aí para acelerar um pouquinho a locomotiva, hein? É verdade, finalmente o Banco Central aqui deu um sinal diferente aqui daquele que se tinha na semana passada, teve aquela reunião do Copom, a alta divulgada na sequência que não falou nada em termos de sinalização de baixa dos juros, mas agora saiu realmente a ata definitiva, sempre sai uma semana depois, e aí já sinaliza com a possibilidade de início de uma redução gradativa da taxa de juros. É uma boa notícia, muito bem recebida ontem, inclusive pelo próprio governo. Isso dá a entender, por exemplo, que já em agosto, por exemplo, na próxima reunião do Copom, se não me engano é 4 e 5 de agosto, nós teremos aí talvez a primeira redução aqui, talvez pouca coisa, 0,25%, mas é um bom começo para chegar lá no fim do ano com uma redução mais significativa da nossa altíssima taxa de juros, e isso vai ser muito bom para movimentar mais a nossa economia. Oxalá, amém, e sei lá mais o quê, a bênção, agradecemos. Mas vem cá, o que não caminha bem mesmo é o negócio dos carros, hein? A Volkswagen anunciou que está fechando a sua produção aí por um tempo, porque diz que o mercado encalhou de vez, e isso aí é um problema sério, mesmo aí com esse negócio dos descontos que o governo deu aí para os carros populares, algumas linhas e algumas marcas, mas não vende carro, não vende. Tem uma imagem do pátio da Volkswagen lá, não cabe mais meio carro, tá? Aqui no ABC está super lotado. É um problema sério, mas baixa o preço que a gente compra, né, Silmar? Lá no interior diz assim, ó, baixa o preço que nós compra. Vai, tá caro. É um conjunto de fatores, tá vendo? Tudo se acumulou agora. É o efeito pandemia, a gente ficando em casa, trabalhando em casa, ou seja, tem gente que trocava de carro com frequência, agora não precisa mais. Começa por aí, né? Segundo lugar, preço, né? Você bem mencionou aqui, o preço dos carros não está para brincadeira, não tem carro barato. Carro popular não existe mais, né, Tadeu? Que carro popular? Carro popular custa R$70 mil. Mas tem um fator interessante que está na primeira página do UOL hoje. 9 entre 10 salários renegociados no mês de maio, 9 entre 10, hein, tiveram aumento acima da inflação. Isso também é um bom indicador, hein? Pode ser. Esse, aliás, o terceiro fator que eu ia citar aqui para explicar essa paradeira no setor de automóveis é a própria crise econômica, né? Salários que não são reajustados há 5 anos, desde antes da pandemia, tudo isso conspira contra o poder aquisitivo, né? Então, não tem... É fácil a explicação para essa paradeira aqui no consumo de um bem caro, né, que é um automóvel, e o pessoal favorecendo aqui compra de comida, né, de bens básicos aqui, além de ter que pagar o aluguel de cada dia, que isso não parou de aumentar, né, também. O aluguel não perdoou, o remédio não perdoou, o combustível não perdoou, a conta de água não perdoou, a conta de luz não, o plano de saúde não, só a única coisa que ficou congelada foi o salário, e aí o empobrecimento e a falta de poder aquisitivo da população. Mas, se procurar, acha coisa boa. Se procurar, tem que aproveitar as oportunidades. Hoje eu estava precisando de um lagarto, não é lagarto do mato, não, gente. Lagarto é aquela parte do boi que você faz assado lá. Aliás, vocês têm um nome diferente para o lagarto lá no Rio Grande do Sul. Como é que chama? Tatu. Estou falando, esse Rio Grande do Sul é outro país, é outro mundo. Tatu. Então, tatu... É parente do lagarto, né? Então... Vive na toca. Só que esse lagarto que eu compro não tem 4 patas e nem um focinho, tatu tem, mas tudo bem. Lá no Rio Grande do Sul é tatu, aqui é lagarto. Achei lagarto de Angus hoje a R$41 o quilo. É uma boa ideia, eu gosto muito desse tipo de assado. Uma boa ideia para o meu fim de semana. Eu vou fazer Depois eu vou te dar a dica. Lá naquele lugar que a gente se encontrou lá, naquele supermercado. Você vai lá e fala pro chefe lá que... Não tatu. Não, você pedir um tatu, ele vai chamar o Ibama e vai mandar prender você. Você vai lá e pede, fala, o lagarto que o Tavinho comprou 2 hoje de manhã aqui, aquele Angus do frigorífico. Não vou dar o nome do lugar, tal, mas é lá onde a gente se encontrou casualmente naquele sábado que você saiu para caminhar e fazer umas compras. Vai lá que tem, tá bom? Tatu. Muito bom. E o colchão mole e o colchão duro lá no sul, como é que é? No Rio Grande? Mesma coisa. Chão de dentro e chão de fora. Tem o colchão de dentro e colchão de fora. Chão de dentro e chão de fora, não é isso que vocês falam?
Esse Rio Grande do Sul é outro país. Tchau, Silmar. Abraço, amigo, e até amanhã. Até amanhã. Tchau.